Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o cérebro durante a menopausa e eu convidei a neuropsicóloga Eliana Rolim para falar deste tema, que é o tema do mestrado que ela está estudando nos últimos anos. Nós temos nos dedicado a este tema, mas ela está fazendo o mestrado especificamente nessa área que une a parte cognitiva, emoção, humor e o cérebro durante a menopausa. Vamos ver se a gente consegue novamente aqui. Eu resolvi também encerrar e retornar para ver se a gente consegue. Pronto, boa noite. Agora vamos, né? Agora vamos lá. Eu vi que você estava falando a respeito do meu mestrado, né, Adriana? Isso. Então, assim, olha, eu acho que realmente esse é um tema que eu venho pesquisando muito, eu venho estudando muito. É um tema que, quando eu escolhi o mestrado de neuropsicologia, eu não sabia exatamente por onde eu ia, mas eu sabia que era a saúde da mulher. Eu não sabia se eu ia pegar endometriose, se eu ia falar de relações abusivas, foram temas. Conforme a gente vai tirando os créditos, isso foi ficando mais claro para mim. Certo. Foi ficando até pelos artigos, até pelas pesquisas. E aí, quando eu comecei a mergulhar nos artigos científicos, quando eu comecei a estudar, eu vi que é um assunto muito falado e pouco estudado. Exatamente, principalmente, de fato, nas questões dos prejuízos, tanto na esfera do humor, da regulação emocional, como naquelas funções cognitivas, e aqui a gente vai falar da atenção, da memória, da capacidade de concentração, de processamento de informação, da tomada de decisão, do planejamento e da execução de tarefas, né? Que eu acho que é o grande impacto que tem. Isso de fato é pouco estudado, a gente está vendo muito estudo assim de neuroimagem, né? Estudo de nessa parte mais de funcionamento bioquímico lá com os ratinhos, né? Enfim, algumas coisas estão sendo cada vez mais esclarecidas, mas uma coisa é fato. Né? Conforme a gente vai passando os anos, o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo e vai envelhecendo. E nessa fase, aquilo que a Roberta Dias ela deixa muito pontual a respeito disso, encontra o envelhecimento cronológico com o envelhecimento endocrinológico pela falência do ovário, e aí isso faz essa reação ser exacerbada durante este processo, não é isso? Sim. Mas olha, nós colocamos assim, né? Eu achei interessante a chamada da live, né? Isso. Estamos perdendo massa cinzenta, né? Essa é a questão, né? Estamos perdendo. E aí este comentário, Adriana, veio de um podcast, né? Que a Fernanda Lima participou essa semana passada, né? Acho que foi semana passada É. isso. Onde ela comenta que ela passou por uma situação difícil, ela percebeu no funcionamento dela, né, nessa transição menopausal, algumas coisas que antes não eram tão comuns, e o quanto isso foi. E aí, esta frase, ela precisa ser muito bem explicada. Contextualizada, né? Porque talvez as pessoas não saibam, mas a crença sempre foi que nós nascemos com uma quantidade de células cerebrais e que nós íamos perdendo ao longo da vida. Então, aquilo que você perdeu, você não se recuperava mais. Então, claro que quando essa frase começou a ecoar, principalmente aqui na rede social, muitas mulheres ficaram apavoradas e começaram, pelo menos, me procurar, acho que também te procurar para tentar saber, sendo que desde 2000, esse paradigma de que o cérebro não se reproduz as suas células, ele caiu por terra. Hoje nós sabemos que áreas importantes, principalmente essa região do hipocampo, onde está a questão da memória, que a gente sempre fala aqui, é uma região de neurogênese. Então, ali a gente tem células neurais primordiais, que quando a gente tem um estímulo, ela se diferencia, ela cresce, ela migra, e aí ela se especializa na sua área de atuação. Então, a gente tem essa troca de células, vamos chamar assim, né? Sabe o que eu queria comentar com você, Adriana? Eu soltei as perguntas hoje, né? Soltei a caixinha de perguntas, e lógico que
o meu público é de mulheres, grande maioria, 80% mulheres, e profissionais de saúde. Isso. E quando a gente fala massa cinzenta, é assim, inúmeras, assim, acho que umas 3 ou 4 pessoas perguntou assim para mim, ó, desculpa a minha ignorância, desculpa a pergunta, mas localiza o que é massa cinzenta, né? Porque assim, massa cinzenta, quando a gente olha o cérebro, né? Ó, É, tudo tem um nominho aqui dentro, e- né? Todas as regiões têm um nome, tem massa cinzenta, aonde está? A pergunta era, onde fica a massa cinzenta? isso. O que Qual é também? Me perguntaram muito o que que é a massa que é? cinzenta. Vamos começar por aí? Porque eu acho que Vamos. é legal entender assim, o que que é, né? Massa cinzenta. Eu perdi, estou perdendo massa cinzenta. Isso. Então, Uma seguidora falou assim para mim, eu lembro desse termo quando tem um traumatismo craniano. isso. Então, retomando, né? Então, a célula neuronal primordial, ela cresce, ela migra e se especializa. Então, ela tem um corpo, e aí ela vai ter um axônio, que ela vai fazer conexão com outras células, né? Outras células neuronais, e ela pode sair do cérebro, esse axônio, e percorrer todo o corpo, até a coluna, da coluna sair para outro lugar. Então, a gente tem o corpo celular e a gente tem essa ramificação, né, Eliana? E Sim, aí, o que sim. acontece com a massa cinzenta? Então, assim, ó, quando a gente fala assim na massa cinzenta, eu vou falando onde também eu lembro da neuroanatomia. Cinzento porque o corpo, a cor é mais Isso, acinzentada, né? Mas ela não é uma região localizada como, por exemplo, aqui, ó, lobo frontal. Ele não é uma região, ele está em vários lugares do corpo, do cérebro, isso, né? Ele não está num lugarzinho. E tem a ver com o funcionamento do neurônio, né? isso, O funcionamento que a gente fala assim, que é uma função. Uma máquina funcionando, você não está localizando onde ela está. Ela não tem uma região, ela funciona desse jeito. A gente tem massa cinzenta no córtex, no né? A gente tem córtex, que é todo esse, vamos falar assim, todo esse revestimento, acho que fica mais fácil, é, né? Todo esse revestimento do é. cérebro. Eu gosto de falar que a massa cinzenta pode ser comparado à tela do celular e do computador, entendeu? Para ficar mais claro, o que é Isso, a tela do computador? O que é a tela do celular? É uma proteção para que seja processada uma informação isso, por aí. isso. E é como se o axônio fosse o fio da tomada e ele levaria essa informação para a tomada, né? Só para exemplificar. E esse fio com a tomada é a substância branca. Então a gente tem a substância, a massa cinzenta, que a gente chama de substância cinzenta, e a Uhum. gente tem a massa branca, que para nós é a substância branca. Então Sim, sim. a cinzenta é o corpo, a branca é esse axônio que tem essa ramificação que vai fazer as conexões. A gente escuta muito falar da poda sináptica na adolescência, né? Isso acho que já é uma coisa bastante estabelecida, que as pessoas já conhecem. Tanto é que com o adolescente da Chile, todo mundo já fala, é porque ele está passando por modificações no cérebro. E agora a gente está falando isso acontecendo com a mulher na Tá. menopausa. Só que a mulher já passou por uma outra situação onde ela também perdeu e se reconfigurou essa questão celular que foi no puerpério. A gente tem o Uhum. mommy brain, né, que é o cérebro da mamãe, Sim, né, no puerpério. sim, sim. Eu falo assim que o que que a massa cinzenta, né, tem a ver com a menopausa? Aqui, para quem não me conhece, eu adoro exemplificar com analogia e comparação. Isso me ajuda muito a entender, para mim, e eu sei que isso ajuda. Pensa numa casa que está fazendo uma faxina. Então, o que que acontece também com a questão da poda neural na menopausa? O que que é uma faxina? Tudo sai do lugar. Tudo sai do lugar. Você, às vezes, não sabe onde você vai mexer numa coisa. Por que que eu mexi aqui? Eu tenho que tirar, eu tenho que guardar. Uma faxina exige uma reorganização. Uma poda neural é uma reorganização na fase da menopausa. Porque o que aconteceu com o hormônio, Adriana? Está caindo. Uhum. Está caindo. Os hormônios estão
fazendo umas alterações. Eu estou fazendo uma faxina na minha casa. E aí essa faxina, ela tem coisas muito boas, né, Adriana? Mas ela também tem prejuízos. Exato. Até porque quando a gente resolve fazer a faxina, tem muita coisa que a gente não vai usar mais. E a gente não vai ficar retendo aquilo, a gente vai fazer uma doação, a gente vai, né, enfim, doar aquilo vai sair da casa, né? E eu, às vezes, não me casa, acostumo com aquilo. porque a casa ficando mais organizada, sem tanta coisa, ela fica mais funcional. Perfeito. Quem está nos assistindo está percebendo essa analogia? Fica claro isso? Porque, assim, a psiquiatria, a psicologia e a neuropsicologia não, é tranquilo para a gente essa funcionalidade, mas para quem está assistindo, às vezes o médico que não é dessa área, cérebro é uma coisa muito complexa. Exato. Né? Então, por isso que eu tento aproximar de uma coisa mais prática, para que dilua melhor. Exatamente. É como se a gente tivesse que ter. Vamos colocar assim: na casa tinha muitas crianças, né? Uma família que teve filhos, então a casa tinha muitos brinquedos, muita coisa, né? Porque essa casa tinha que atender a essas crianças, a essa família. As crianças vão crescendo, elas saem de casa, porque vão estudar fora, casa, vão morar fora, mas aqueles brinquedos não faz mais sentido estar dentro daquela casa. Então, Isso. esse brinquedo vai ter que ser doado, porque esse espaço precisa ser liberado, porque os pais que moram nessa casa querem viver um outro momento, né? Colocar outras coisas. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu coloquei Isso. as crianças para exemplificar que quando as crianças saem é esse passo para o amadurecimento, É. né? E aí acho que é importante a gente falar também que o cérebro, ele tem um longo percurso para ele ter um completo amadurecimento, sobretudo nessa parte de controle inibitório, do controle emocional, do controle da atenção, né? E dessa otimização até, vamos dizer assim, da memória e da inteligência, que de fato sempre foi o grande... Quem que sempre foi a representação da pessoa sábia? A pessoa mais velha, Sim, sim. né? Então é como se essa reorganização, essa limpeza nessa casa fosse para otimizar essa potência do cérebro, para que vamos dizer assim, para que a mulher possa entrar nessa fase de maior amadurecimento, maior controle inibitório e melhora das suas funções cognitivas. Só que tem essa fase intempestiva que vai também depender muito mais do estilo de vida da mulher do que essa questão hormonal. E vai variar de uma mulher para outra, porque é aquilo que a gente sempre fala, tem mulher que o hormônio vai caindo devagarzinho, ela não sente nada, ela passa até mais tranquila. Outras, ele despenca de uma hora para outra e ficam mais sintomáticas, né? Sim. Teve uma pergunta, Adriana, exatamente sobre isso. Uma seguidora perguntou assim, ó, eu estou certa de dizer que perder massa cinzenta é uma reorganização cerebral? Entendeu? Foi essa pergunta que ela fez. Eu estou certa, é por aí que você falou, entendeu? Exato, é uma reorganização. Só que para reorganizar, aquilo que a gente falou, bagunça primeiro, né? E aí traz esse monte de sintomas que para algumas mulheres é mais intenso, porque tem outros fatores que interferem, né? O estilo de vida, se ela tem uma doença metabólica, se ela tem uma outra disfunção hormonal, como o hipotiroidismo, se ela está numa fase de muito estresse, que a gente sempre fala o quanto que o estresse vai agravar tudo isso, né? Uma coisa importante para eu comentar com as pessoas, com as mulheres que estão assistindo, é que a gente, quando fala de estresse, parece assim que você não pode ter estresse. Mas que não existe como não ter estresse com várias coisas que a gente tem na vida. Não é não ter, é quando você passar uma situação, quando acontecer, quando você for desafiada a ter uma situação, a forma como isto internaliza, a forma como você lida com esse estresse é que vai fazer toda a diferença, não só no seu estilo de vida, mas nessa reorganização. Inclusive o estresse,
ele atrapalha um conceito muito importante que a gente tem, que se chama neuroplasticidade. Isso, isso. Tá? O cérebro, ele tem a capacidade, ele é de se adaptar, de se remodelar, de se ajustar às mudanças que estão acontecendo. E nós mulheres, né, Helena, acho que vale pontuar que a gente tem essa modificação mensalmente durante o ciclo menstrual. Então a gente também perde massa cinzenta, massa branca durante o próprio ciclo menstrual, porque é como se os nossos, eu vou falar de uma forma bastante grosseira, claro que não é assim, é como se o cérebro expandisse e ele voltasse ao normal, É, expandisse e voltasse ao normal é. na fase, no ciclo menstrual. E a gente vai ter isso mais intenso agora nessa fase, e que a gente já teve isso na adolescência. As mulheres que tiveram filhos passaram por isso na gestação e no puerpério, porque esse cérebro precisou desenvolver habilidades para cuidar do bebê. Então, mais atenção, mais percepção para identificar o seu choro é diferente, poder identificar o filho no meio de 200 crianças num parque, né? Toda mãe sabe onde o filho está, né? Naquele monte de meio tão aguçado que é a visão dela. Por quê? Porque o cérebro, pela plasticidade, se adaptou a essa nova condição. Adriana, tem uma pergunta interessante aqui, ó, falando sobre isso. Essa bagunça permanece é da Lusa. Essa bagunça permanece por quanto tempo, mais ou menos? Entendeu? Essa fase do climatério, Isso, 40 a 65 anos. isso. Como é que a gente pode dizer que está tudo bem agora? A Lisa Mosconi, num dos estudos que ela faz, que é aquele que ela mostra que a gente perde 30% da nossa produção de energia durante essa fase, ela vai falar de 2 a 7 anos, porque é variável. Vai depender de cada mulher. E ela deixa muito claro que a saúde cardiometabólica, e aí entra o estilo de vida, também é um fator. Por isso que a gente não tem um valor certo, porque tem outras variáveis, quer dizer, tem outras situações que podem interferir se esse tempo vai ser maior ou se ele vai ser menor. Sim. Né? Então a gente tem essa modificação, mas tem as questões ambientais, que a gente sabe que impactam o cérebro. Então vai depender muito disso, mas ela fala em torno de 2 a 7 anos. Ela fala que a grande maioria das mulheres, passado aquele 1 ano depois da última menstruação, já vai ter uma grande melhora. Mas a gente vê mulher que fala que não melhorou depois de 5, 10 anos. Aí a gente precisa ver outros fatores. Resistência à insulina, doença cardiovascular, abuso de álcool, que é muito comum nessa fase, não adianta falar que não, porque eu sou psiquiatra, eu atendo, e as mulheres aqui, elas precisam falar por conta do tratamento. A gente tem o sedentarismo, o tabagismo, Sim. E o né? estresse crônico, né? E mulheres que nessa fase estão cuidando dos pais com doença de Alzheimer, com câncer, com doença degenerativa, que passaram por perdas. Tem mulheres que perdem os filhos nessa fase por acidente, porque eles são adolescentes, são jovens. Então, Sim, tudo isso vai interferir como que o cérebro vai se adaptar a essa modificação hormonal. sim. Charlie perguntou uma coisa interessante, ó. Poderia dizer que seria uma poda neural, como os adolescentes também têm? Sim. E aí, olha o problema. A mulher está na menopausa e os filhos na adolescência. Então, é uma poda assim, olha, uma queda de hormônio e uma subida de Subida de hormônio. hormônio é o inverso. Por isso que a gente fala que eu falo que é invertido. Porque era a percepção que eu tinha. Eu fui psiquiatra, eu atendi adolescente durante 20 anos. E muitas vezes vinha um adolescente, a menina, o menino, com a mãe. E aí a gente sentava os três juntos. E a impressão que eu tinha é que eram, assim, dois adolescentes, só que um vivendo de um jeito e o outro do Sim, outro. sim. Né? E é uma briga. E quantas vezes a gente tem que tratar a dupla? Eu acabava atendendo os dois e atendendo os dois, porque não dava para separar, né? Porque existe uma irritabilidade, existe uma Intolerância, intolerância, né? Uma uma intolerância. dificuldade com sono, muito sono, pouco sono, uma lentificação. O adolescente, ele também regride.
Então, aquele adolescente sempre foi bom aluno, de repente ele não é mais tão bom aluno. Ele fica mais negligente, ele fica estabanado, né? Ele fica aéreo, depressivo, ansioso. E a Sim, mulher também. com certeza. Vai na mesma. Vou avançar porque tem umas perguntas muito A boas e Márcia está falando da menopausa cirúrgica, que é um outro ponto isso, também, porque isso. assim, cortou o ovário, tirou, a mulher entrou em menopausa e geralmente os sintomas podem aparecer em 72 horas, no máximo em 15 dias a mulher já está plena de sintomas e isso foi feito de forma brusca. É como se a gente tivesse um computador funcionando, a gente fosse lá e tirasse da tomada. Sim. E aí, de uma hora para outra, não só tudo que acontece nessa parte, mas o cérebro só sofre um bug, né? Ele fala, não vou dar conta. Exato. Olha uma pergunta interessante aqui, ó. Tudo isso pode estar associado ao estresse oxidativo, certo? Que é a doutora Beatriz. Beatriz. Bom, quando a Lisa Mosconi ela mostra que a gente perde 30% da capacidade de produção de energia, lembrando que toda a função na célula ela é dependente do ATP, porque a gente precisa de ATP para o neurotransmissor ir para a fenda sináptica, para a mitocôndria funcionar bem. Então, toda essa limpeza do lixo que é produzido na célula quando ela produz ATP, começa a acumular. Então a gente acaba tendo mais estresse oxidativo. Mas o que se tem a impressão que eles falam é que isso é consequência dessa incapacidade das células gerar energia a partir da glicose, porque quem tem um papel muito importante nesse processo de energia é o estradiol. Ele é o regulador mestre da bioenergética celular. Sim, Então, no cérebro, a gente não tem um papel tão atuante da insulina colocando a glicose na célula. A insulina é um sinalizador dentro da célula. Quem faz todo esse papel é o estradiol. Então, a mulher entra em colapso, ela não consegue mais produzir energia a partir da glicose. Aí vem a fadiga, vem a névoa cerebral, vem todo esse colapso. Sabe, eu sempre comparo, quando a gente está com queda de energia, às vezes cai a primeira fase, a segunda fase, e começa a piscar a luz. Então a gente tem aquela quebra intermitente da luz, é como se acontecesse esse curto-circuito no cérebro. E aí, isso é que eles falam que vai acarretar esse acúmulo do estresse oxidativo na célula, que pode levar à pirocitose, quer dizer, a destruição, porque você vai ter uma ativação do inflamassoma. Então tem a sim. neuroinflamação. E é nessa parte da neuroinflamação que a gente tem que ter muito cuidado nesse Exato. exemplo que você deu. Se a luz está piscando, eu posso ter um comprometimento em outras partes e outras funções do meu corpo. Porque Exato. né, tem que E se eu, lidar com essa exato, geral. exato. E se eu tenho predisposição à depressão, eu posso desenvolver um episódio depressivo, uma crise de ansiedade. Aquelas mulheres que tiveram quadros psicóticos da esquizofrenia, a gente sabe que é uma fase de extrema vulnerabilidade, do transtorno bipolar, porque é isso, a célula neuronal não está funcionando bem, ela está em curto-circuito. Por isso que a gente fala que a gente precisa identificar as mulheres vulneráveis, cuidar muito bem delas, modificar o estilo de vida, porque a gente consegue minimizar este impacto. O que se sabe é que neste período a gente realmente tem um acúmulo aí de beta-amiloide, que é a grande preocupação das mulheres, né, de não ter demência, mas isso se resolve. É uma porcentagem muito pequena de mulheres que vai apresentar aqui os primeiros, vamos dizer assim, sinais de que ela vai ter uma doença de Alzheimer manifestada clinicamente 20 anos depois. É menos de 1%. A grande maioria, o cérebro vai se reorganizar e se a gente puder contribuir, né, com a melhora do nosso estilo de vida, melhor ainda. Sim. Uma pergunta que veio importante é assim, ok, perdemos, já sabemos que perdemos. A pergunta que veio. Então, o que fazer efetivamente para ajudar que essa perda não seja totalmente reversível? Então, eu falo assim, ó, eu e a Adriana, a gente fala muito de estilo de vida, mas eu queria esmiuçar o que é o estilo de vida, porque parece que estilo de vida não é vida perfeita, tá? Estilo de vida não é vida perfeita, não tem vida perfeita, não tem vida, e também não é vida totalmente saudável, né? Eu tenho agora que ser fitness. Não, estilo de vida
é você, por exemplo, acreditar que o exercício físico, ele é um treino para o seu cérebro. Ele é um treino para a sua musculatura, ele é um treino assim, ele é um treino para a sua saúde cerebral. Muitas mulheres que vêm para o consultório, para psicoterapia, por causa de algumas questões ou da menopausa, elas têm muitas resistências para fazer uma atividade física, por inúmeras situações. O meu trabalho com a psicoterapia, com a terapia cognitiva comportamental e com a terapia MDR, é destravar, é conseguir fazer, não é convencer ninguém a fazer atividade física. Existe um bloqueio. Muitas vezes as mulheres elas não foram psicoeducadas a fazer uma atividade física. Então agora é muito difícil. Exato. Na teoria ela sabe que precisa, faz bem, mas eu não consigo fazer. E não consegue encaixar no dia a dia, porque aquilo não faz parte do hábito dela. Todo mundo vai dizer, mas como você consegue todo dia? Porque eu treino desde criança. Desde criança eu acordo 4h30, 5 horas da manhã e vou treinar. Então, assim, o esporte entrou na minha vida e me trouxe isso. Hoje eu falo que se eu não treino, parece que é uma refeição no dia que eu não fiz. Eu sinto falta de alguma coisa. E isso para uma mulher que sempre foi sedentária é muito difícil. E a gente tem que Muito. levar em consideração que todas essas modificações cerebrais, e aqui a gente também vai falar naquela região que está se falando muito do hipotálamo agora com a obesidade, que é ela que vai regular a temperatura, por isso que a gente fica com o corpo mais quente, ela vai acionar esse sistema límbico que a gente sempre fala aqui, que é o sistema de recompensa, e que ele trabalha nesse sistema onde a gente tem uma memória, que a gente, quer dizer, a médica falou que eu tenho que fazer musculação, eu tenho essa memória. Só que como eu tô com essa neuroinflamação, essa informação eu não consigo planejar e executar porque eu tenho uma interrupção dessa informação no meu cérebro, por conta desta neuroinflamação. Então, aquilo que eu falo, medicina do estilo de vida não é só você recomendar, não é só você dar um papel da metodologia SMART, né, de falar lá da meta, que ela tem que ser acessível, Não. mensurável, não. Às vezes você tem que explicar que ela está passando por este processo. Algumas vezes a gente vai precisar medicar para ajudar dar esse start, melhorar essa conectividade para que ela consiga executar a tarefa, né? E Eliane, isso aí, e pode ser aí, feito com TCC, pode ser feito com com medicação. medicação. Então, é aí que a psicoterapia, junto com o trabalho que eu faço com a Adriana, ela consegue identificar o que está por trás de não conseguir, por Isso. exemplo, fazer atividade física, o que está por trás de ela não conseguir ter uma alimentação mais saudável. Aí tem uma série de questões aí. Né? Eu preciso comer melhor, eu sei que eu tenho que comer, mas na prática, no dia a dia, o que está por trás disso? O que é que traz? Porque eu sei que eu preciso, mas eu não consigo fazer. Então, quando a gente fala estilo de vida, não é magicamente eu tenho que mudar a minha forma. Às vezes não consegue. Não, Então, não essa, consegue. essa consciência, ela é 50%? É. Os Depende, outros, os depende. outros 50%, Adriana, é um trabalho de estratégia, intervenção, medicação, suplementação, que às vezes ajuda sim, né? Outro componente importante, peraí, pode falar. Não, que acho que é Tricla, a Carneiro está perguntando, ela está passando por tudo isso, onde começar? É isso que a gente está falando, né? Começar identificando na tua rotina, no seu dia a dia, primeiro, quais são os sintomas que estão mais impactando, né? E qual pilar desse a gente vai começar? Porque a medicina do estilo de vida tem o abuso de álcool, drogas e cigarro, tem o exercício físico, tem o sono, que é extremamente importante também para os sintomas cerebrais. Tem a questão dos relacionamentos, e eu sempre falo que é o relacionamento nosso com o outro, mas nós com nós mesmas também. Tem o pilar do gerenciamento do estresse e da alimentação. Então, o trabalho que a gente faz é identificar qual é o pilar que precisa desse ajuste, Isso. qual estratégia que eu vou usar, porque eu, com certeza,
você recebe muitas mulheres que não dormem bem. É isso que eu ia falar, para a gente falar um pouquinho do sono, porque o sono ele pode estar impactado por uma série de fatores, e essa região do hipotálamo, que ela é muito afetada, porque o hipotálamo, ele conversa com a hipófise, que conversa com o ovário. Então, essa conversa vai ficar muito tensa, Fica uma e o hipotálamo discussão, vai ficar uma discussão. vai ficar uma gritaria. E o hipotálamo, ele vai se desregular. E na hora que ele desregula, ele não desregula apenas na parte do hormônio, ele desregula no pilar do sono, por exemplo, da temperatura, desregula o apetite, então a mulher tem mais fome. Essa região do hipotálamo não reconhece a saciedade, a saciação, então ela começa a ter compulsão muitas vezes alimentar. Então desregula tudo. Mas o que a gente mais identifica que prejudica mais o humor, a memória, a concentração e a fadiga é o sono. Sim. Por Né? quê, Adriana? É legal explicar assim, ó, por quê? Porque eu preciso dormir. Eu falo que o sono. Eu vou dar o exemplo que uma vez eu gostei muito quando eu li. Imagina uma biblioteca que tem vários livros. Aquela biblioteca, durante o dia, você seleciona o livro, você está trabalhando. À noite, o bibliotecário precisa fazer a manutenção daquela biblioteca. Isso, Se eu isso. não faço a manutenção, linha do metrô. O metrô, ele não pode trabalhar o tempo todo, ele tem que, à noite, recolher o trem, para o trem fazer uma manutenção, porque a manutenção vai fazer a consolidação, vai conseguir entrar nos estágios do sono, para o Isso. cérebro entender que aquilo ali precisa de uma faxina mesmo, limpar a A fábrica, gente tem limpar. uma faxina que acontece durante essa fase, que é pelo sistema linfático, já que tem bastante profissional aqui acompanhando. Estava Então, lembrando a disso. gente limpa e organiza a informação, né? Que a Dani está perguntando aqui, né? Como melhora, porque ela está estudando para concurso e ela está meio desesperada porque ela não está conseguindo reter. Então, precisa ver a qualidade do sono, porque a retenção da memória, a gente gravar o que a gente estudou, requer um sono de qualidade. Esse é o pilar importante. E aí, o que a gente vai olhar? O horário que ela está dormindo, as telas, o uso da tela, a hora que ela se alimenta. Então, a gente não vai dizer assim, olha, mas esse ajuste é importante, porque nós temos esses receptores que não ajudam. E aí a gente trabalha com aquela regra do 3-2-1, né? 3 horas antes de dormir é a última refeição. 2 horas antes, interromper um trabalho muito ativo. Então, se você está estudando muito nesse horário, você não vai dormir bem. Então você tem que desacelerar, parar de responder e-mail, parar de trabalhar mesmo, de estudar ativamente e ir para uma atividade mais tranquila. E aqui a gente recomenda até diminuir a luminosidade do ambiente, ficar com uma luz indireta. E 1 hora antes de dormir, não acessar mais tela, de jeito nenhum. Isso é Nem fácil. nem no modo noturno, né? Porque as pessoas acham, ah, não, eu só vou colocar no noturno. Não, nem no noturno. Isso é fácil fazer? Não. Mas eu vou dizer uma coisa importante aqui. Quando você começa a fazer esse treino, porque isso se chama treino também cognitivo, é um treino de estilo de vida. Quando você começa a fazer isso, você vê resultado. Você vê fisiologicamente o resultado. E isso é o grande motivador. Porque não é de uma hora para outra. Nós estamos com essa questão da tecnologia muito, muito forte. Eu lembro um E que comentário que você está fez. modificando os sistemas neurais, né? A gente está vendo isso nas crianças com o aprendizado, a gente está vendo isso nos adolescentes com o desenvolvimento, né, de menarca precoce, quer dizer, menstrua antes, desregula ciclo menstrual, também no aprendizado, e isso também está impactando nós no processo da menopausa. Sim. Então, é uma mudança nesse estilo, que existe um ajuste, uma reorganização, e você vai sentir esse resultado, você Exato. vai perceber. Eu oriento exercícios não é meditação, mas se puder fazer, ótimo, mas assim, respira. Tenta respirar
profundamente. Tenta usar a respiração profunda como um desacelerador. Isso. Imagina uma Ferrari andando a 350 por hora. É o seu cérebro, é o cérebro da mulher durante o dia. Então, eu falo, a hora que vai caindo à noite, tira o pé do acelerador. Não precisa brecar, porque vai capotar se brecar. Exato. Vai dar tudo errado. Tira o pé do acelerador. É como se você imaginasse assim, eu preciso desacelerar. Como é que desacelera? Respirando. Eu atendo muitas mulheres que eu observo, que estão aqui falando comigo, não conseguem fazer. Exato. Porque isso, a respiração profunda, ela causa um relaxamento na musculatura. Mas isso é treino, isso é exercício. E é Eu tenho que interessante. sentir. E é interessante, né, que você, para respirar profundo, você tem que dar uma pausa, você tem que se desconectar, reconectar na sua respiração. E é comum quando a mulher começa a sentir muita fadiga nessa fase, que a gente fala assim, olha, cria janelas de descansar 10, 15 minutos. A maioria não se permite, se sente culpada de fazer isso. Então, quanto também não interfere essa culpa, né, dela tirar 5 minutos para fazer uma respiração profunda. Afinal de contas, ela tem que fazer tanta coisa, né? Eu já ouvi, eu estou pensando só em mim. Mas se eu fizer isso, eu estou pensando, não, né? Adriana, um outro exercício importante para por onde começar, cuidado com as informações que ficam armazenadas no cérebro. O que eu quero dizer? Anotar, registrar, campo de visão de informação, é importante que a mulher anote as coisas que ela vai fazer. É muito comum eu escutar a seguinte frase: ai, mas eu não estou dando conta. Agora eu tenho que anotar tudo. Agora. Como se anotar fosse um prejuízo. Exato, E eu não anoto é. meus cadernos aqui, ó, para mostrar para todo mundo. Aqui tudo é anotado, ó. É, Tudo que eu estudo, eu anoto, tudo é é. anotado. E Vários cadernos para cada uma, coisa. uma, uma dica interessante é você lembrar sempre disso. O post-it, tá? Ó, olha o que eu trabalho no consultório. Post-it. Isso, tem aqui também. Post-it. Ó, tem vários, aqui até Post-it. fechado, ó. O Sempre. post-it tem que te lembrar de um compromisso. Não é você que lembrar do compromisso. Por quê? Ainda mais campo visual. Porque senão você vai esquecer. Exato. Eu dou um exemplo assim. Sabe quando você vai no supermercado e você está lá no supermercado e você fala assim: tem requeijão na geladeira? Será que tem tomate? Parece um exercício bobo, mas você teve um gasto neuronal que desnecessário. Exato. Você teve um gasto. Ah, mas é bobeira. Não é? Se você tivesse anotado e levasse, porque parece que anotar é perder tempo. Ou um sinal que você não está tão inteligente, sendo que essa questão, por exemplo, de ir no mercado fazer essa lista de compras, ela é cultural. Eu me lembro de criança, minha mãe fazendo a lista. Ajuda, né? Nós fomos perdendo este hábito da escrita, de anotar, de fazer diário, de fazer aquela planilha da semana com a tecnologia. E Então, aí teve todo esse prejuízo. nós estamos tendo um prejuízo porque nós deixamos de fazer coisas que funcionaram para muitas gerações. E se eu tenho muita dificuldade, eu também escuto esse comentário. Olha, eu anotei. Ai, mas eu esqueci que eu anotei. A agenda estava fechada. E eu falo assim: a melhor técnica é campo de visão. Campo Isso. de visão é na geladeira, é no painel do carro, onde você vai passar, no espelho do banheiro. Olha, eu tenho um médico às 9 horas. Você vai esquecer, anota, pega o Isso. post-it e anota. Este post-it vai te lembrar. Eu sempre tive um quadro branco, é que depois que eu mudei nesse apartamento eu não coloquei. Eu sempre tive no meu quarto, né, onde eu me trocava,
esse quadro branco que eu sempre anotei tudo da semana. E eu estava muito longe da menopausa, eu já fazia isso. Então, isso não é porque você está perdendo, isso é uma reorganização necessária. Exatamente. Desde adolescente a gente faz isso. Principalmente quem tem o histórico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, precisa fazer isso para se organizar, porque já é um cérebro que sozinho ele já tem dificuldade de organizar tudo isso no cérebro para executar de tarefas. Então a gente usa essas pistas do ambiente justamente para fazer essa organização. Aí nós vemos, né, a mulher já tem TDAH, já vem com o histórico de ser desatenta. Aí ela quer exigir mais dela ainda nessa fase de Não dá, reorganização cerebral, não não dá dá, certo. não dá. E junto com isso, Adriana, uma coisa que eu sempre falo, a importância de você criar sinapses novas, aprender algo, estudar algo novo, fazer uma coisa que você nunca fez. Então, assim, mas eu não vou ter tempo, eu não tenho nem tempo para fazer. É muito importante você fazer algo novo. E aqui entra o perigo de ficar rolando tela muitas horas, porque a mulher fala que ela não tem tempo de fazer esse algo novo, mas se a gente entra naquela parte do aplicativo que mostra quanto tempo ela ficou na rede social, 2, 3, 4 horas por dia. Sim, entendeu? Então, essa mudança nessa questão, ela é importante e é isso que dá o processo terapêutico, essa questão de você reconhecer qual é o pilar que precisa, Isso. para você identificar e você saber. Isso vai ajudar que essa perda de massa cinzenta, ela não fique de uma forma que perca o controle. Ou não sinta tanto impacto, né? Porque tem mulheres que sentem muito, outras não, e vai depender disso. Eu sempre falo que tem 3 pilares que são fundamentais: a alimentação, o sono e o exercício físico, porque o exercício físico ele já está comprovado que ele aumenta essa neurogênese. Então, se por um lado a gente está perdendo, do outro lado a gente está formando novas células, que chama neurogênese. E o exercício físico já tem comprovação que ele melhora isso. Aham, uhum. Adriana, tem umas perguntas aqui que Hum. tá. Deixa eu ver aqui, quer ver? Ó, porque às vezes a pergunta chega para mim, às vezes não. Agenda ou bloco de notas do celular? Vai muito do seu estilo de representação também de aprendizagem, que a gente fala de memória. Se você tem hábito de anotar na agenda e lembrar, agenda é um hábito que você vai sempre olhar. Eu gosto de agenda. Eu, por mais que tenha tecnologia, eu tenho o hábito de abrir. Se eu não tenho o hábito de abrir, não funciona para mim. Eu vou colocar já a pergunta da Estefânia, que eu acho que tem a ver, que eu acho que é importante a gente falar disso, não só para a mulher, mas para os filhos também. Eu uso não anotar, acreditando que estou treinando minha memória. Então está errado, sendo que a humanidade, né, sempre estudou escrevendo. Então, quando a gente está lendo e escrevendo, a gente está acionando a área da atenção, da concentração e a área motora. Né? E eu quero que você fale a importância da gente dar esses 2 estímulos, É, né, para o cérebro, porque de ler, de estimular o pensamento e também a é. parte motora. Quando eu penso assim, quando a parte motora está fazendo, eu estou trabalhando uma coisa também chamada função executiva. Eu estou trabalhando, eu estou executando uma ação. É verdade isso que ela falou, porque o que acontece? Parece que eu estou exercitando a minha memória, eu estou enfraquecendo. Eu estou enfraquecendo a memória. Por quê? Essa região aqui, ó, o córtex pré-frontal, ele precisa estar ativado com essa questão motora, porque na questão motora eu reorganizo, É, eu e, desenho. e é importante a gente mostrar, né? Porque entre a memória e a execução está a área motora no cérebro. É uma área cerebral. Pega o cérebro aí. Pega esse. Eu tinha um. Ele abre no meio. Abre. Mostra só metade.
Pronto. A gente tem essa parte amarela e essa parte verde, né? E a gente tem o sistema límbico. Mostra o sistema límbico aí. Hipocampo, onde está a nossa memória. Então tem que percorrer aí da memória até o amarelo. Só que vai passar pela essa área verde. Essa área entre o verde e o amarelo chama área pré-motora, que é exatamente onde a gente vai estimular quando a gente escreve. Se você não estimula, se você não escreve, você não faz o que a gente chama da ponte. Você interrompe a ponte. A ponte Exato. fica quebrada. Fica só no hipocampo, aí você não executa. E Exatamente. aí o que eu quero dizer uma coisa. Hipocampo, ó. Deixa eu pegar aqui. Hipocampo é esse cavalinho aqui, ó. Tá? Essa região da amígdala, aqui, é a região que ela pulsa. É É uma a nossa região que antena, a nossa ela antena. nossa antena, nosso medo. Aí, olha o problema. Deixa eu mostrar para vocês na minha mão que fica melhor. Aqui é a mão. A mão parecendo o nosso cérebro. Aqui, córtex aqui, essa região aqui e aqui. Aqui dentro, todo mundo já sabe que é o sistema límbico. A amígdala é a minha pontinha do dedo. O hipocampo é isso aqui. Se a minha amígdala tá assim, porque eu tô estressada, eu tô com medo, eu tô ansiosa, eu tô em estado de alerta, eu estou empurrando e diminuindo o hipocampo. Eu estou tendo uma diminuição estrutural, diminui o hipocampo, A amígdala graças aumenta, à né? A amígdala amígdala. aumenta. O que que acontece com o hipocampo diminuído? Além da memória, como eu não fiz a ponte no motor, o que que acontece com a minha tomada de decisão? Eu não tomo E decisões. fica mais irritada, porque é um dos sintomas de depressão e irritabilidade, essa desproporção do hipocampo com a amígdala também. Quando eu desativo a amígdala, eu desligo, e a gente sabe que é possível fazer isso, eu faço a elasticidade do hipocampo, eu faço a ponte na parte motora, e escrever é muito importante. Isso é extremamente. Tanto é que a gente está percebendo que essa coisa da gente digitar não é a mesma coisa do que a gente pegar a caneta e escrever. Eu só estudo escrevendo. Eu tô falando, eu tenho vários cadernos. Tudo que eu leio, tudo é tudo anotado. Às vezes eu nem olho depois, mas só o fato de eu ter anotado enquanto eu estava lendo, aquilo já gravou na minha memória. Já fez, já passeou. Muita gente fala assim, mas digitar também não é a mesma coisa? Não é, não é. Por isso que o bloco de notas, para algumas pessoas, não faz o mesmo efeito do que pegar uma agenda e escrever. Escrever mesmo. E mais uma pergunta que teve é assim, eu posso, inclusive, usar o meu celular para gravar o que eu tenho que fazer? Sabe, agenda, como fala assim, eu vou ouvir a minha agenda? Escrever não é perca de tempo, É, porque não é. a gente está nessa fase de aceleração, tanto é que até áudio hoje a gente acelera. Uhum. E a escrita, porque cada vez, quanto menos a gente escreve, mais lento a gente fica na escrita, né? A coordenação vai piorando. E aí a gente acha que está perdendo tempo, porque o mundo está exigindo essa rapidez. Só que nós estamos emburrecendo, quer dizer, cada vez com mais problema de memória, com mais problema de atenção, com mais impulsividade, porque a gente não está regulando essa ponte, e essa ponte ela necessita da escrita. Uma pergunta aqui polêmica, mas eu vou fazer. E aí você vai me ajudar a responder. Para tentar resolver a questão da perda da massa cinzenta, eu poderia só usar suplementação? Só a suplementação adiantaria nesse problema? Porque, na verdade, assim, a gente não tem nenhuma evidência científica, nem que remédio, nem que suplementação resolva. Porque, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, a gente vai perder e a gente perde. E a gente precisa perder mesmo. Para Porque, coisa, pra coisa nova. por que que nós vamos, quando a gente já vai aprender uma habilidade, eu vou aprender a tocar piano. Eu nunca aprendi a tocar piano. Quer dizer, mentira, eu aprendi, mas depois eu parei. Então, vou aprender a tocar agora, com 52 anos quase, a fazer piano. Eu vou ter que criar novas conexões.
Eu vou ter que perder algumas para ter outras. E isso eu vou perder massa cinzenta, eu vou perder massa branca. E aquela região do meu cérebro, o hipocampo, ele vai formar novas células que vão migrar e vão migrar para essas áreas sensoriais, áreas motoras, para fazer essa nova habilidade. Então, perder essa massa cinzenta não é algo ruim, é algo necessário para que a gente suba, faça um upgrade, né? Suba um degrau, né? Nesse amadurecimento, porque assim, a mulher nessa fase que ela menstrua, que ela tem o ciclo, ela tem uma oscilação de humor de acordo com o ciclo. Umas mulheres mais, outras menos. A gente vai deixar de ter isso. Nós vamos ter mais estabilidade emocional, pois que coisas que antes a gente se irritava, hoje a gente não se amala, dependendo da situação, do momento que você está. Você consegue ser mais reflexiva, menos impulsiva, você consegue tomar decisões mais sábias. Não nessa fase que você está no olho do furacão, que eu sei que é mais difícil. Eu, como eu já estou saindo, eu já percebo, fica diferente. E isso só foi possível porque eu perdi a massa cinzenta. Sim. Agora, se eu me alimento mal, como alimento processado, que a gente sabe que inflama mais o cérebro, eu bebo álcool, né? 3, 4 vezes por semana, 2 doses de vinho. Eu durmo pouco. Final de semana eu quero sair. Eu vivo brigando com todo mundo. Eu durmo pouco, porque eu acho que dormir é perda de tempo. Essa poda, ela vai ser muito mais intensa, mas aí a gente não está falando da menopausa. A gente está falando do estilo de vida da pessoa. Então, assim, será que se eu não melhorar essa base, de eu me alimentar melhor, se eu não consigo ir para academia, mas pelo menos eu começar a caminhar 10, 15 minutos, de eu tentar colocar essa respiração e tentar cada dia dormir um pouquinho mais cedo, nem que seja 5, 10 minutos, será que isso também não vai melhorar? Sim, Será que eu preciso gastar 2, 3 mil reais de suplemento? sim. Isso é um treino, né? Isso é uma coisa que vai, é assim, é agregando. É que eu falo, estilo de vida não é vida perfeita. Isso não é, não é. É você identificar aonde que você está errando. E ajusta, Onde você eu ajusta. estava errando no meu caso? Eu tomava muito café. Eu tomava muito café. O meu erro estava aí. E foi todo um processo até eu conseguir hoje só tomar o meu cafezinho antes de treinar. Pronto, né? Então, então o que a gente pede, a gente sempre está falando aqui, né, que é uma fase da vida que exige muito o quê? Autopercepção, né? Autoanálise, autoaprendizado, para a gente poder identificar aonde a gente precisa ir lá e fazer o exercício de melhora, porque as pessoas acham assim, eu estou orientando estilo de vida, então assim, eu nunca treinei, aí eu tenho que ir todo dia. E não é assim. Não, não. Eu falo assim, às vezes, eu tenho uma paciente que eu falo assim para ela, às vezes, 5 minutos na programação do que a gente está, já vai valer muita coisa. Nossa, mas não vai fazer efeito? Eu não estou preocupada com o efeito agora. Eu estou Exato. preocupada com a mudança desse paradigma aqui, de que não vai dar certo, eu tenho que ficar 1 hora na academia. Isso. Qualquer atividade física, alguém perguntou, qualquer atividade física ou musculação, Helena, ajuda nisso. É que na verdade a gente acaba falando da musculação, porque essa fase é uma fase ingrata que a mulher perde. Eu fiquei muito mais preocupada com a perda da massa muscular do que Do com a que perda da massa cinzenta, eu tá? também, eu também. Porque a perda da massa muscular, ela vai fazer com que eu não consiga melhorar minha resistência insulínica, que é natural desse processo. Essa massa muscular que vai ativar as miocinas para essa região que faz as novas células para ser estimulada, a gente sabe que ela vem desse estímulo muscular, porque eu melhoro a minha capacidade energética. Então, se eu estou, por um lado, perdendo a capacidade do meu corpo usar a glicose como energia, quando eu faço a musculação, eu estou melhorando essa capacidade energética. E também isso vai influenciar no meu cérebro. E aí, isto vai influenciar, alguém falou, Ângela, a questão do Alzheimer. A gente fecha para falar que toda essa mudança
gradativa, essa mudança ela vai ajudar sim a questão do Alzheimer. Ela vai ter impactos, né, no estilo de vida. Nós sabemos que tem a questão genética, nós sabemos que tem. E aí nós temos a epigenética, né? Eu tenho minha mãe com Alzheimer, num estágio bem moderado para grave. História na família de Alzheimer? Sim. Significa que eu posso ter Alzheimer? Espera aí. A minha mudança de estilo de vida, a minha mudança, a percepção que eu estou tendo, eu estou fazendo de tudo e mais um pouco para que eu não tenha essa questão. Olha, Exato, gente. porque isso que a gente está vivendo aqui da transição menopausal não é o primeiro indício. Vão ser pouquíssima, é menos de 1% das mulheres que vai ter o início aqui. É que a gente fica desmemoriada mesmo, vai falar e não lembra o raio da palavra, você passa vergonha. Né? Nós que trabalhamos com a fala, quantas vezes a gente não passa vergonha porque na hora trava, né? Você fala, meu Deus, como é que eu ia falar? É entender que é uma transição também para o cérebro. E é importante a gente agregar isso. O que a gente pode melhorar, que a gente está errando, se a gente está comendo muito processado. Alimentação processada faz muito mal. Sim. O álcool faz muito mal. Se você está com muito sintoma de taquicardia, de ansiedade, depressão, de fadiga, de esquecimento, e você está colocando álcool, você agrava. Um primeiro efeito pode, que eu percebo, ai, mas me dá uma acalmada, me dá uma desanuviada, nossa, é tão bom. Olha aí. Só que aí ativa o sistema nervoso simpático. À noite você vai acordar com taquicardia, teu sono vai ficar mais leve. E aí o que acontece? O álcool vai ter que ser metabolizado. E aí na hora que você tiver elevação da temperatura, você vai fazer um sintoma vasomotor mais intenso. Porque ele vai ter que dissipar esse álcool também. Porque a nossa capacidade no fígado, pela questão hormonal, também diminui nessa fase. É Sim, todo o sim. nosso corpo que está se readaptando. É. Muita coisa, né, Adriana? Muita coisa. E é engraçado, né, que quando falam do cérebro, as pessoas associam o quê? Suplemento e hormônio. E o que menos a gente está falando aqui, Sim. né, é hormônio e suplemento. O que a gente está falando aqui é de exercício mental, de respiração, de melhorar esse hábito noturno, que é a higiene do sono. A primeira opção para tratamento de insônia não é medicamento, é terapia cognitivo-comportamental, justamente para trabalhar esses pilares aí da Sim, higiene do sono. sim. Todo guideline de insônia internacional e brasileiro, você não tem medicação padrão ouro para tratar insônia, todas elas têm um efeito muito pequeno. E nos estudos, o que sai melhor para insônia é a terapia cognitivo-comportamental. Não é progesterona, não é trazodona, não é clonazepam, é terapia cognitiva comportamental. O que é, né, a terapia cognitivo comportamental? Então, eu vou ficar falando, falando, falando Pro sono, vamos dar um exemplo pro sono. para o Eu sono. tô com insônia, eu chego no teu consultório, eu sou uma mulher que está na transição menopausal, eu não estou dormindo. Primeira coisa, eu vou precisar saber como é que é essa rotina do sono. A gente vai conversar. Me conta como é que é. Vamos lá. Me conta como é que é. Observa como é que é esse sono. Ela vai me contar. A segunda coisa que eu faço, eu peço para ela monitorar o sono. Eu preciso ver o monitoramento do sono, até por esses aplicativos no celular que são gratuitos. Eles dão uma ideia, eles dão uma ideia. Às vezes não é tão real, às vezes não dá para fazer como chama? Não é uma Não polissonografia. é uma polissonografia, mas você tem uma ideia. Aí a gente pega aquele material e assim, deixa eu dar uma olhada na sua rotina. O que dá para fazer aqui? Vamos tentar ver qual é o problema. Às vezes é uma coisa muito gradativa. Eu vou estipular com ela o que é possível ela mudar. Eliana, não consigo dormir sem, não olhar, sem escutar, ver meia hora de Netflix. Eu tenho uma paciente que falou assim, olha, eu preciso assistir 2 episódios de uma série. Você consegue hoje não fazer isso? Se observa o que acontece. Veja como é que você fica.
Então, ó, porque se ela faz isso, ó, um benefício tem. Ela assiste aos 2 episódios da Netflix, às vezes não é 2, às vezes ela vai uma temporada inteira. Não, e dependendo dos episódios, porque assim, eles vão fazendo para você ter o gatilho para você querer assistir o primeiro. E é uma atividade que acaba excitando, né? Lembra que a gente fala que 2 horas antes a gente precisa terminar, parar Sim. aquilo que excita, que dá muita informação para o cérebro. Até, Então, uma série, ela vai trazer essa excitação porque você vai ficar instigado, você quer saber o que vai ser a continuidade. a TCC, ela trabalha muito com a questão visual. Ela vai redigindo, eu vou mostrando para ela. E aí eu desenho como é o sono dela, como é o sono atual dela. Onde é que dá para mudar aqui? Vamos tentar mudar uma coisinha? Aí ela muda. Ela volta e fala: Nossa, sabe que eu percebi que foi bom? Vamos para a segunda etapa? E aí eu vou sucessivamente tentando mudar. Às vezes, uma coisa empurra a outra. Isso. E Aí eu faço a reavaliação. Puxa, melhorou. Eu não tinha ideia que isso podia ser tão simples assim. Eu achei que eu ia ter que entrar num Rivotril. Eu falei, não, você conseguiu. Olha, então, E é você um vê treino, né? Acho que é importante a gente falar isso, que é um treino, não tem um ação treino. imediata. E às vezes a pessoa está com o cérebro condicionado. Então você está condicionado ao barulho da televisão, você está condicionado àquele estímulo. Só que aquele estímulo ele criou esse circuito de recompensa. Porque nós temos a retina que pega essa luz da série e essas informações que vai ser processada no cérebro. E isso vai por esse circuito de recompensa. Num horário Ó, que não é para a gente estar estimulando isso. não. Tem uma pergunta aqui, ó. Estudar à noite, nem pensar, então? Eu Vamos nunca pensar. estudei à noite. Eu nunca estudei à noite. Eu também nunca consegui. Quando eu fazia isso, precisava fazer, era terrível no outro Eu dia. sempre Mas fiz aqui eu o quero falar. inverso. Eu sempre acordei mais cedo para estudar. Eu quero falar uma coisa para Stephanie. É assim, às vezes a necessidade exige, a necessidade de fazer uma universidade. Se você precisa estudar e que não tem uma outra condição, eu preciso ajudar você com estratégias que você possa, então, mudar o seu horário de acordar, você possa fazer uma despressurização, porque você vai precisar estudar, não tem outro jeito, a tua realidade é essa. Então, você vai precisar, nesse plano de tratamento, e aí com o médico, com o psicólogo, falar assim, bom, peraí, então eu tenho que fazer um ajuste na minha rotina. Isso. Não dá para dormir, terminar de estudar 11h30 à noite e acordar às 6 da manhã. É complicado. Eu sei que a gente vive uma realidade, mas esses ajustes, eu vou estudar e eu vou jantar depois. Quantas pessoas falam isso para mim? Eu preciso. Então, assim, então, peraí. Às vezes a realidade ela impacta numa necessidade, ok, mas para isso existe esse ajuste que é importante você fazer. Então, né, é complicado sim estudar à noite, é muito complicado. Eu, por Mas exemplo, eu não. Parece que dá uma coisa assim. Tem o pôr do sol, 6 horas, eu não rendo mais nada. Tanto é que hoje em dia eu não trabalho, mas não funciona mais. Não, nunca funcionou bem, mas a gente tentava levar. Agora, mas eu sempre tive isso. Eu acordo 4h30, 4h30 da manhã, e aí eu estudo em jejum ainda. Parece que tá mais aguçado. é muita coisa. Tem algumas perguntas. A live vai ficar Isso, gravada, tanto sempre tem aqui no ficado meu gravado. perfil A como no Ângela falou do perfil. estradiol, ele ajuda o cérebro? Sim, ele ajuda, mas tem muitas mulheres que não podem fazer ou não querem, que também vão ficar bem, vão envelhecer bem. Porque tem outros fatores além do hormônio que interferem no nosso processo de envelhecimento. Ok, muito bom, né? Queria agradecer os comentários, as dúvidas, né? Eu acho que essa troca é importante. Quem tiver mais alguma questão, pode ir comigo, no Isso. direct com a Adriana, e a gente vai aí promovendo. A Adriana sempre faz essas lives, sempre tem lives muito pontuais com relação a isso. Também com a questão da obesidade, né, Adriana? É porque é uma dor muito grande para a mulher, e hoje nós sabemos
que a obesidade tem um componente cerebral extremamente importante, porque o regulador da fome, o regulador do metabolismo, está no hipocampo. Ai, Não adianta, as pessoas querem ficar do pescoço para baixo, né? Nós que estamos aqui em cima, a gente acaba é aparecendo. verdade. Todo mundo quer. E a gente vai lá pro cérebro. É assim, gente, não tem jeito. É uma reorganização possível, tá? E a gente quer deixar essa esperança. Eu sei que é tumultuado, eu passei por isso. Eu também fui um dia eu acordei, eu não funcionei, eu fiquei sentada, eu travei. E aí eu falei assim, o que é isso? Então, assim, todo mundo passa, Todo né? mundo. E não se assustem com isso, porque passar por isso não é eu estou entrando na demência, eu vou entrar na demência, tenho uma indicação para o Alzheimer, ele é um processo. O que não pode existir é esticar isso. É fazer isso uma rotina e é assim, e não tem E jeito, nem é entrar em assim mesmo. desespero, né? Porque aquilo que a gente conversou, porque as nossas lives do ano passado, que a gente falou do cérebro, elas estão aí no feed meu e teu. Que a gente também falou, na hora que dá névoa cerebral, não adianta ficar nervosa. Piora. É rir da situação, relaxar. Até você deu dicas naquela live, É, né? O que fazer na hora que vem a névoa cerebral. que a névoa vem, a névoa vem. Se você entrar em desespero, vai te bater ansiedade. Então, uma orientação aqui importantíssima. Percebeu que fugiu a palavra, percebeu que esqueceu, tira o ar do cérebro. Porque névoa, a palavra névoa, brain fog, vem porque é uma coisa que... Então, quando você respira, ninguém precisa perceber, você não precisa fazer uma respiração, é só É porque na hora isso. que você inspira, você aumenta a oxigenação, porque você está levando mais circulação. Então, como que o cérebro se adapta? Ele não consegue produzir mais energia, ele vai levar mais sangue. Então, aumenta esse fluxo sanguíneo. A hora que você faz essa respiração, o que você está fazendo? Você está aumentando o fluxo sanguíneo para o cérebro. E acontece, É melhor que suplemento. e acontece uma coisa real. Muitas mulheres já me falaram. É verdade, Eliana. Quando a gente respira, vem a palavra. Vem, assim, acende a luz. Calma. Eu falo, calma, pera, calma. Não, porque começa a dar ataque cardíaco, você começa a se culpar. Olha, eu estou envelhecendo mesmo, não vai ter jeito. É E aí, Alzheimer, principalmente quem tem mãe, tem tia, né? Na hora já associa ao que é ruim, sendo que toda mulher tem isso. E que na nossa geração está gravada pelo excesso também de informação, dessa hiperconectividade que nós ficamos e essa bendita tela. que a gente usa também, né? Olha, 9 e pouco. Eu quero falar uma coisa para vocês. Ontem eu fiz uma live, terminou essa hora. Eu demorei muito para Eu dormir. demoro Eu para não tô... dormir também. No dia que eu faço live, eu não consigo dormir tão cedo. É sobre isso, né? Então, vamos fazer aquilo que a gente prega. Vamos lá. Muito obrigada, Obrigada a Eliane. participação de todos. Estamos aqui também, todos. Todas. Estamos aqui. Qualquer coisa, próxima live a gente anuncia, né, Adriana? Isso aí. Obrigada. Uma boa noite a Beijo. todos Boa e noite. até a Até a próxima. próxima.